Olá pessoal, ainda dentro da série de vídeos relacionadas ao chassi E9000 Huawei, que está sendo disponibilizado no ambiente do Lab Network para as disciplinas e também para pesquisa. Bom, nós já falamos bastante sobre alguns itens, como é que eu acesso ao chassi E9000, algumas verificações importantes relacionadas aos nodes, aos switches, profile para os nodes, profile para os switches, o deployment das configurações, as questões relacionadas com a interface de rede e também as questões relacionadas com a verificação dos IPs dos hosts e a instalação de um sistema operacional num host. Tá? Agora, a gente vai começar a entrar dentro do ambiente realmente VMware que está estabelecido nos hosts que estão acoplados no chassi E9000 do laboratório. Então, para exemplificar um pouco para vocês, eu deixei 3 figuras aqui básicas, para a gente tratar aqui um pouco sobre a ideia que está acontecendo lá nos hosts. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu host físico, no caso nós temos os 3 hosts físicos, cada um deles tem lá seu determinado IP, então nós temos atualmente lá, apesar de estarmos com 4 hosts, tem um host que é um ambiente OpenStack, a gente tem que lembrar isso, que é o slot 13, e os demais hosts, eles estão com o VMware ESXi, então, ou seja, eu tenho o host físico, então estão aqui os 3 hosts físicos, e nesses 3 hosts físicos eu tenho um sistema operacional. E qual é o sistema operacional que está instalado? É o sistema operacional VMware ESXi. A gente chama ele de vSphere, muitas vezes. vSphere ESXi. Então lá no meu vSphere, nos meus hosts, eu tenho uma estrutura onde, num host somente, eu já posso criar minhas máquinas virtuais. Vou mostrar isso aqui para vocês. Então eu posso criar máquinas virtuais independentes dentro de cada host, tá certo? Só que se eu fizer isso, depois eu vou estar com as VMs, os meus sistemas de pesquisa, sistemas de disciplinas dos laboratórios, que eu estiver preparando para os laboratórios, eu vou ter esses hosts, essas VMs, exclusivamente nesses hosts que eu estou definindo. E aí, o que pode acontecer? Eu não vou ter redundância, por exemplo. Se o meu host ficar indisponível, eu não vou ter acesso às minhas VMs, ou seja, a disciplina não vai rodar, teoricamente. Por quê? Porque eu usei um único host, vamos dizer assim, e eu não tenho um sistema de gestão. Essa gestão ela acaba ficando uma gestão manual de cada host com as suas determinadas VMs, com as suas configurações de rede, com seus recursos de hardware, tá? Então, no caso, aqui eu coloquei um desenho aqui simulando uma migração de uma VM para outra, não vai acontecer, a não ser que eu estabeleça um sistema de cluster. Ou seja, eu tenho que usar um sistema de cluster e atrelar todos os meus hosts, ou seja, dizer para os demais sistemas ESXi que existem outros hosts que vão fazer parte desse componente, ou seja, montar um cluster de virtualização, Para que isso? Essa necessidade de subir um cluster de virtualização? Para que, se eu tiver, por exemplo, algum problema de falha num dos hosts, seja ele qual for, vai acontecer de forma automática, dentro do conceito de cluster, a migração dessas máquinas, Então aconteceu alguma falha, foi identificada uma falha ali de nível crítico, por exemplo, no meu servidor, meu servidor físico. E o que vai acontecer? O meu servidor físico, o sistema operacional ESXi, ele vai começar a migrar essas máquinas através de um conceito que a gente chama de DRS, tá? Que a gente pode falar sobre ele mais à frente, estudar sobre ele, simular essas migrações em tempo real, se vocês necessitarem. Então, vale saber que um host isolado, eu até posso criar VMs dentro desse host, mas o ideal é estabelecer um cluster da maneira que nós fizemos para que eu tenha uma gestão automática, tanto dos recursos de cada host, quanto também para evitar falhas dentro do meu ambiente. Então, para não deixar uma ou mais disciplinas indisponíveis para os alunos, ou também não deixar um ou mais item de pesquisa
parado, né, por causa de uma falha. Então essa migração ela acontece, né, automaticamente. Mas para que tudo isso funcione de forma eficiente, eu preciso subir um conceito aqui para a gente, que é o conceito do vCenter, ou seja, é um sistema operacional à parte do VMware ESXi, ou seja, eu falei para vocês que eu tenho 3 hosts, né? Nós temos 3 hosts. Dentro de cada host, ou seja, tem um sistema operacional VMware ESXi. E eu preciso de alguém que vai orquestrar, né? Fazer o gerenciamento central de tudo isso para nós, né? Desse balanceamento. Que balanceamento? O balanceamento do storage, ou seja, do armazenamento, né? Onde é que estão os arquivos relacionados a cada uma dessas VMs, né? Eu tenho que fazer o gerenciamento de quem? Dos recursos de hardware de cada um dos nossos hosts que estão aqui presentes, né? E diga-se de passagem, não são poucos recursos, é um nível altíssimo de recursos que a gente tem disponível. E quem que vai orquestrar tudo isso? É o vCenter, né? Então o vCenter ele vai cuidar dessa migração, desse melhor uso de recursos, né? Seja de memória, processamento, rede e armazenamento, storage, tá? O vCenter vai cuidar de tudo isso. Então, a nível de camada, se a gente fosse imaginar, eu tenho o meu host físico, tá? Eu tenho um sistema operacional que está nele, que aqui eu coloquei como vSphere, mas é o ESXi, é o VMware vSphere ESXi. Depois eu tenho as minhas N máquinas virtuais e o vCenter no topo de tudo para gerenciar toda essa situação. E no dia a dia, é lógico, nós não vamos estar enxergando isso em loco no dia a dia de operação do ambiente do laboratório, ou seja, os professores e monitores, conforme eles estiverem trabalhando, eles vão acessar uma interface web, né, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, e operar o sistema em si. Mas eu quis deixar essas 3 imagens só para dar uma melhor compreensão no que está acontecendo dentro do ambiente do laboratório, tá certo? Até o próximo vídeo e muito obrigado.